Deus amado, Pai querido, engrandecemos a sua presença, Senhor, te glorificamos nessa noite, Pai. Mais um dia em tua casa, Deus, em comunhão, para te adorar, ouvir mais da tua palavra, aprender contigo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, ao nosso encontro, que o Senhor venha ouvir toda adoração, Deus. Que o Senhor venha tocar em cada coração, em cada lar aqui representado, Deus. Que o Senhor venha trazer as respostas, venha trazer o conforto, o consolo, Deus. Que o Senhor venha, Pai, nos abraçar nessa noite, Deus. Que possamos tocar, Deus, o teu coração, que possamos te adorar em verdade, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão vindo, que o Senhor toque em cada um, que o Senhor traga com alegria, tire todo o peso, toda a angústia, toda a preocupação, que somente a sua presença, Pai, a sua alegria, o seu amor, a sua paz venha reinar aqui e em nossas vidas, Deus. Esteja conosco, Senhor, faça tudo de acordo com a sua vontade, Deus. Passeia em nosso meio, nos toca, nos abraça, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha agir poderosamente, Pai, e ouvir a adoração, a oração e o clamor dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Thank you.
Não permita sair daqui vazio,
Joyce pregou naquele primeiro culto, ela pregou sobre a mulher samaritana. Eu gosto muito dessa passagem, porque ali mostra uma pessoa menos improvável que pudesse viver algo sobrenatural. Mas ali vai dizer que Jesus primeiro diz que era necessário passar por Samaria, um lugar que um judeu jamais pisaria, mas ele sabia o que ele tinha para fazer ali. Quando ele encontra aquela mulher, uma mulher carente, necessitada, passando por um momento não muito bom da sua vida, com diversas decepções, e ao invés de Jesus vir para abraçá-la, na verdade ele vem para confrontar. E chega um determinado momento daquela conversa que ele toca o dedo da querida e fala: vai lá, chama o seu marido. Naquele momento as escamas dos olhos dela caem. Naquele momento ela entende quem estava ali com ela e o objetivo pelo qual Jesus estava ali. E ali ela se entrega por completo e fala: não tem marido. Ela poderia mentir, ela poderia falar: meu marido não está em casa, meu marido está trabalhando. Mas por reconhecer Jesus, ela não consegue ter máscara, não consegue ter fingimentos. E ali ela vira e fala: não tenho marido. E aí que a transformação verdadeiramente acontece. Quando reconhecemos aonde temos falhado, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações e deixamos Ele trabalhar em nós. Talvez nessa noite você possa ter entrado aqui fraco. Talvez nessa noite você possa ter entrado aqui desanimado. Mas entenda que se você for sincero com o Senhor, você pode sair daqui fortalecido, cheio da presença dEle. Por isso, abre o coração com Ele nessa noite. Deixa Ele te encher, deixa Ele te transformar. Viva algo novo na sua vida hoje. Recente a chama, vem nos restaurar. Põe na cruz dois, desce aqui nesse lugar. Recente a chama, vem nos restaurar. Põe na cruz dois, desce aqui nesse lugar. Recente
coração para receber mais dele. Fala, Senhor, eu quero assim, Ele te chama de ti. Amém, glória a Deus, aleluia. Mais um domingo na casa do Senhor, mais um domingo de ceia. Hoje é dia de sentarmos à mesa com o Senhor mais um dia, mais uma vez, podermos adorar a Ele, porque Ele é poderoso, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração.
Queridos, a gente precisa deixar o Senhor agir em nossas vidas. Entender que as circunstâncias, elas não podem nos enfraquecer. A gente não pode permitir que as adversidades, elas venham nos parar. Não podemos permitir que as adversidades, elas venham impedir o agir de Deus sobre nossas vidas. E a gente precisa deixar Ele agir em nós. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre voltarmos ao primeiro amor, sobre vivermos verdadeiramente uma nova história com Deus, entendendo aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, entender que tudo que a gente precisa é nos render à vontade dEle, parar de querer viver a vida do nosso jeito, da nossa maneira, e viver aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Ontem nós tivemos uma conferência de mulheres abençoada, que foi uma tarde, uma noite poderosa, foram 2 cultos, foi uma bênção. Tanto o primeiro quanto o segundo, eu creio que você que esteve aqui recebeu muito. E eu creio que você não pode perder tudo que você recebeu aqui naquela tarde, naquela noite. Você tem que deixar Deus continuar falando contigo, para que você possa crescer ainda mais, amém? Glória a Deus, aleluia. Esse mês, ainda não tenho um banner, esqueci até de falar com a Camilinha ontem para fazer o banner, mas esse mês, no dia 17, daqui a 2 sábados, nós vamos ter um culto jovem aqui, vai ser um louvorzão, o louvor vai ser com gerados pelo Espírito, vai ser um culto jovem abençoado, já estamos um tempo sem fazer, mas vamos ter dia 17 às 19 horas, então já marca na sua agenda, já deixa agendado aí, dia 17 de maio, daqui a 2 sábados às 19 horas, vai ter o Gerados pelo Espírito aqui fazendo louvor, vai ser uma noite de louvor, de adoração, vamos estar aqui junto aqui, traga um convidado, eu creio que vai ser bênção, amém? Glória a Deus. Vamos participar dos nossos dízimos e ofertas, que também é um momento de adoração ao Senhor, um momento de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, por tudo que Ele tem nos abençoado, porque Ele tem sido fiel conosco. Então receba o seu envelope, não se sinta constrangido a dar nada, porque a gente entende que tudo é por amor. Nós entendemos aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas e é por isso que a gente dá, porque Ele tem sido fiel conosco. Amém? Glória a Deus. Depois do ofertório, eu vou chamar aqui o Davidson, que ele tem um recado especial para nos dar. Eu tenho uma surpresa, né? Então, prepara aí. Glória a Deus. Aproveitar e já chamar o Davidson para orar aqui pelo dízimo, pela oferta, pelo Davidson. Amém. Boa noite, a paz. Irmãs e Lopes. Senhor meu Deus, meu Pai amado, Senhor, teremos aqui esse momento, Senhor, como o pastor disse, de adoração, um momento de compromisso, Senhor, que nós estamos, na verdade, devolvendo tudo que Deus nos dá, de coração, sem obrigação, nada forçado. Que o Senhor venha abençoar cada oferta que o Senhor tem recebido na sua casa, cada dízimo entregado, Senhor, que multiplique as sementes plantadas em suas vidas. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vou estar aqui na frente para receber o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Davidson, vem aqui. Dá o seu recado. Boa noite novamente.
domingo que vem vai ser nosso EBD. A gente preparou algo aqui especial aqui para chamar vocês para EBD. Então a gente vai ter uma encenação aqui rápida aqui com o Paulo, com o Richard. Inspiração dos adolescentes. Glória a Deus. Fala, meu irmão. Que bom. Feliz em te ver, cara. E como é que tá? Que bom. Eu lembrei de você ontem. Sério? Que Pô, bom. teve uma situação chata na minha igreja. Caramba, que Se pena. eu te contar, é uma longa história. Aí eu tô sem igreja nenhuma, cara. Tive que sair de lá. Aí eu queria saber se tem alguma igreja pra poder ir. Sim, cara, eu sou da igreja, graças a Deus. E, inclusive, eu sou até diácono dela. Pô, que bom, cara. Mas qual é a denominação da sua igreja? Cara, ela é evangélica. A evangélica, como? Batista, tradicional ou pentecostal? Não, minha igreja é tranquila, não tem nada disso. É normal, pode vir aqui. Ó, inclusive, tem cultos de segunda, domingo e quarta. Fique à vontade. Domingo que vem agora vai ter tudo. Fique à vontade. Se você quiser, eu te faço convite, vou te buscar na sua casa. Mas não tem nenhum problema, nada disso. Tá bom, então. Eu vou indo aí. Caramba, Tô feliz de te ver. atrasado. Não tem nada. Pô, tá maluco? O cara não sabe nem a denominação da igreja dele, eu não vou nada. Então, essa cenação aqui é algo para a gente refletir, cada um de nós, né? Se a pergunta for feita a cada um de vocês, qual é a denominação de vocês? Vocês saberiam responder essa resposta? Então, a palavra de Deus diz que a gente perece por falta de conhecimento. E às vezes a gente não sabe o básico, né? Então, vem chamar vocês para a próxima aula da EBD, vai ser domingo que vem, de manhã, 9 horas da manhã. A aula vai ser sobre denominação. A gente vai conhecer qual é a nossa denominação, quais são as características da nossa denominação, o porquê que nós somos, qual a diferença da Batista, da igreja tradicional, da igreja pentecostal. É algo que é muito importante, principalmente para nós que queremos compartilhar nossa fé com amigos, com irmãos. E a gente tem que mostrar a sabedoria, né? Aqui na encenação, Paulo não sabia, ele era diácono de uma igreja, mas não sabia a denominação dele. Quando foi perguntado, ele falou: minha igreja é igreja evangélica. Aí ele falou: mas qual? Pentecostal, batista, tradicional? E ele não soube, então perdeu uma alma para Jesus, porque não soube a resposta, não soube mostrar. E o Richard aqui, na verdade, saiu insatisfeito, porque ele falou assim: se ele não sabe nem a denominação, essa igreja é o quê? Essa é uma bagunça, não tem organização. A gente precisa ter organização, precisa ter conhecimento, que a palavra de Deus é sério, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, semana que vem é sempre nos segundos domingos de cada mês, de manhã, 9 horas. Então, não deixe de estar presente. Vem aprender mais da palavra, aprender mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Todos acharam? Amém, misericórdia? Amém. Vamos ler a partir do versículo 14. 5. 2 Coríntios 5. Amém? Versículo 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu
por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Até aqui, feche seus olhos com sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito presente aqui no nosso meio, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, falado conosco, Pai. Continua falando conosco nesse momento. Nós damos liberdade para o teu agir, Pai. Fala aos nossos corações, muda em nós aquilo que precisa ser mudado, Pai. Reacende a chama do teu Espírito Santo no nosso interior, Pai. Que venhamos sair daqui, Pai, constrangidos a mudar, Pai, impulsionados por Ti a uma transformação, a uma mudança de vida, a uma mudança de mentalidade, para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Usa a minha vida nessa noite, Pai, capacita-me, Pai, que não seja eu aqui falando, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo cada palavra, Jesus, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é vivendo uma nova história com Cristo. Essa carta, as duas cartas de Paulo a Coríntios, era uma preocupação de Paulo com o povo de Corinto. Corinto é uma cidade muito importante na época, ela tinha muita proximidade ali com Atenas, e por conta disso ela tinha um pouco dessa cultura ali de Atenas, né, teatros, filosofias, isso estava muito enraizado em Corinto. E por conta disso havia muita dessa mistura com os cristãos. Muito da filosofia da época era colocada no meio da palavra de Deus e tinha aquela mistureba toda. E a primeira carta de Paulo a Coríntios, nós vemos muito isso, o alerta de Paulo sobre essa mistura toda. E quando vem a segunda carta, ela vem para alertar mesmo e trazer uma mudança, porque ali em Corinto era muita perdição, muita prostituição, muita coisa errada, e os cristãos acabavam agindo da mesma maneira. Se deixavam influenciar pelo meio que viviam. E queriam ter uma vida com Cristo e uma vida no mundo. Muito diferente do que é hoje, né? Do que a gente vê hoje em dia. E Paulo tinha uma preocupação com isso. E por isso ele escreve essa carta, e principalmente nessa parte aqui do capítulo 5, ele está tentando mostrar que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não tem como você ser convertido e continuar com as práticas mundanas. Precisa haver uma separação, precisa haver algo diferente, não pode estar igual. E ele traz aqui, interessante que esse primeiro versículo que a gente leu, ele já começa falando, o amor de Cristo nos constrange. Ali ele está querendo mostrar que o amor de Jesus, o amor que ele demonstrou lá na cruz, se entregando por nós, nos constrange a mudança, nos impulsiona a agir diferente, nos leva a ter uma nova vida, nos leva a fazer coisas diferentes, a agir de maneira diferente. Porque, querido, se a gente vem na igreja, se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a gente continua agindo da mesma maneira, que encontro foi esse? Que conversão foi essa? Que cristãos somos nós que continuamos agindo da mesma maneira? Não tem como. É impossível um cristão de verdade, um servo de Deus, continuar agindo da mesma maneira que o mundo age. Nós precisamos viver o amor de Cristo. Valorizar o sacrifício que Ele teve lá na cruz. Mas será que nós estamos valorizando aquilo que Jesus fez por nós na cruz? Acabamos de passar a Páscoa, de celebrar a Páscoa. Sabe, de lembrar o sacrifício de Jesus, o que Ele sofreu por nós. E a gente não está disposto a sacrificar em nada. Para ter uma vida com Deus é necessário um sacrifício. Sacrificar as nossas vontades, sacrificar o nosso eu, sacrificar o nosso achismo. Não adianta a gente querer ter uma vida com Deus e continuar vivendo da mesma maneira, achando que está tudo bem, que está tudo certo. Não tem como. É aquela história, né, que eu já contei aqui, né, do porco e da galinha. O pastor até citou aqui quarta-feira.
que eu falei, né? Quem está envolvido e quem está comprometido. O porco e a galinha com o x-tudo, né? O x-tudo tem lá o bacon, que vem do porco, e tem o ovo, que vem da galinha. Só que para a galinha ceder o ovo, ela só coloca o ovo ali e deu. E continua colocando o ovo e vai. O porco, para poder providenciar o bacon, precisa ter o quê? Morte. Para ter comprometimento tem que ter sacrifício. Nós precisamos matar o nosso eu para viver o que Deus tem para nós. Não adianta, queridos. Se o amor de Jesus não está te constrangendo, algo de errado está acontecendo. Versículo 15 vai dizer: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais por si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está sendo bem claro, Jesus morreu naquela cruz para você que está vivo hoje. Não viva mais para você, não viva pautado nas suas vontades, não viva mais pautado nas suas ideias, mas viva por aquele que morreu e ressuscitou por você. Não adianta a gente vir para a igreja, participar de ministérios, chegar aqui em cima, cantar, pregar, se lá fora eu não sou aquilo que eu sou aqui dentro. Se lá fora eu sou completamente diferente. Se dentro do meu trabalho as pessoas não sabem que eu sou cristão. Se dentro do meu convívio, os meus amigos, o meu ciclo ali de convivência não sabem que eu sou cristão. Eu sou o quê? Ninja. A gente precisa despertar. Chegou o tempo de nós despertarmos. A gente vive, muitos cristãos têm vivido como se Jesus fosse voltar só daqui a 1 milhão de anos. E ainda que Jesus volte daqui a 1 milhão de anos, quantos anos de vida nós ainda temos? Depois que a gente morre, acabou, queridos. Aí vai para a balança. E como é que a gente tem vivido a nossa vida? De que maneira nós temos levado os nossos dias? Como nós temos agido diante da sociedade? Será que nós temos nos deixado influenciar pelo ambiente que nós vivemos? Ou será que nós temos influenciado aonde nós temos vivido? Onde nós temos passado? Só que muitas vezes nós deixamos com que os ambientes, com que as pessoas venham nos influenciar, venham mudar quem nós somos. Ah, porque eu tenho vergonha, porque vão ficar caçoando de mim, se eu falar que eu não faço essas coisas, se eu falar que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Meu irmão, você tem que ser diferente, você tem que agir diferente, você tem que fazer a diferença onde você está. Jesus não te chamou só para você ficar sentado no banco. Jesus te chamou para que você possa fazer a diferença e alcançar vidas. Aleluia. A sua vida tem que resplandecer a glória dele. Glória a Deus. Cartas vivas, né? Teve uma conferência de mulheres uns 2 anos, né, pastora Denise, que foi o tema Cartas Vivas, né? Eu lembro até hoje desse tema. Nós precisamos ser cartas vivas. A nossa vida tem que resplandecer a palavra dele. Porque muitas vezes só falar da palavra dele não vai trazer, mas as nossas atitudes vão mudar as pessoas que estão ao nosso redor, vão mostrar quem nós somos e o que Deus faz através de nós. Mas a gente quer agir da mesma maneira. A gente quer continuar levando a vida na boa. Porque hoje em dia está na moda, né? Está na moda pregar que nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. Deus ama todos, aceita você do jeito que você está. Queridos, vem do jeito que está, mas não é permaneça do jeito que está. Precisa ter uma mudança, precisa ter uma transformação. Se não houve uma mudança na sua vida, talvez você não tenha tido encontro com Jesus. Se você continua agindo das mesmas maneiras que você agia antes de estar com Jesus, então provavelmente você não teve um encontro com Ele. Se a tua vida não mudou em nenhum sentido, você não mudou em nada, você não teve encontro com Jesus. Me desculpa falar isso. Você pode sair daqui hoje triste comigo, porque a palavra de hoje não é mansinha. Mas se algo te incomodar, querido, para mim já está valendo a pena. Glória a Deus. Sabe, ontem teve um show lá em Copacabana, né, Lady Gaga, e só se falava nisso. Hoje eu entrei nas redes sociais, só se falava nisso. E meus irmãos, e tinha crente que estava lá ontem, estava curtindo, assistindo em casa e postando, não sei o quê. Meu irmão, não tem como. Eu entrei nas redes sociais, as coisas que eu vi totalmente demoníacas. Se você que é cristão olha aquilo e não enxerga o espiritual que está por trás daquilo, tem algo de errado com você. Tem algo de errado, porque o cristão ele tem que ter
ter discernimento espiritual. Não ache que você pode consumir qualquer coisa. Não ache que você pode ouvir qualquer música. Não ache que você pode ver qualquer programa, porque não. Você está deixando o demônio entrar na sua vida. Você está deixando o demônio entrar na sua casa, na sua família, porque você está sendo displicente. Aleluia. Não tem como, meu irmão. Eu vi algumas imagens do pessoal postando lá, totalmente demoníaco. A mulher lá numa plataforma com uma saia gigante assim, aí embaixo da saia dela tinha uma estrutura de metal, os dançarinos como se fossem prisioneiros dançando, e depois um monte de caveira em volta do teclado, aquela... Meu irmão, não tem como um cristão consumir esse tipo de música. Não tem como um cristão acompanhar determinados artistas. Não tem como. Ou você é cristão, ou você consome algumas coisas. Alguma coisa tem que mudar na sua vida. Para de brincar de ser crente. Para de brincar com Deus. Para de brincar com a palavra. Aí você fica agindo de outra maneira e depois vem para a igreja com a maior cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Ah, Senhor, obrigado, não sei o quê. Não vai mudar nada na sua vida. Depois reclama porque os milagres não acontecem. Depois reclama porque a bênção não chega. Mas você tem brincado de ser crente. Você tem brincado com Deus e quer que Deus faça um milagre em você. Não vai fazer. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos tratar Jesus como quem Ele é, porque Ele é Deus. Ele morreu por nós e nós não queremos morrer para nós mesmos. Nós não queremos abrir mão das nossas vontades. Queridos, eu quando eu era adolescente, eu era um roqueiro maluco, desses que eu ouvia, eu falei isso aqui já. Eu só ouvi esses rock doidos, Slipknot, Iron Maiden, só pesado, coisa pesada. Me vestia de preto, tinha uma loja lá em Bangu, onde eu morava, que era só de rock, vendia vários CDs, vendia essas roupas, eu era cliente de carteirinha lá. Toda semana eu estava lá comprando alguma coisa de uma banda, alguma coisa, tocava numa banda de rock quando eu era adolescente. Até toquei lá num evento que essa loja organizou lá para comemorar o Dia Internacional do Rock. Esse era eu, adolescente. Eu tinha uma capa, eu sou velho, né? Tinha uma capa, era CD na minha época, né? A geração de hoje não sabe, né? Tinha uma capa de CD grande, assim, mais ou menos, com vários só de rock. Quando eu me converti, queridos, foi num retiro de carnaval. Eu lembro como se fosse ontem, eu tinha 14 anos. A primeira coisa que Deus falou no meu coração quando eu entreguei a minha vida, Ele falou: quando você chegar em casa, você vai quebrar todos aqueles CDs. Eu fiz isso, eu cheguei em casa, fui quebrando um por um. Porque a mudança tem que vir. Se a gente entrega a nossa vida para Jesus, tem que ter mudança. A gente não pode ser mais o mesmo. Nós não podemos agir da mesma maneira. Ou a gente verdadeiramente se entrega para Jesus, ou então a gente está só perdendo tempo aqui. Se não tiver mudança, se não tiver transformação, a gente está só perdendo tempo. A gente está vindo aqui só para passar o tempo. Porque não é para isso, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para mudar a nossa vida e para que através da nossa vida, vidas sejam mudadas também. Então a gente precisa transformar a nossa vida, verdadeiramente deixar com que Ele viva em nós. Aleluia. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo falou isso. E é isso, queridos. No versículo 16, vai dizer: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Depois que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa visão muda. E a gente para de olhar as pessoas, as circunstâncias, com os olhos humanos, com a carne. Foi o que eu falei, discernimento espiritual. A gente precisa parar de achar que tudo é nada a ver. Não tem problema, nada a ver. O que tem? O que tem eu ir para um barzinho? O que tem eu ir para uma baladinha? O que tem eu ouvir Lady Gaga? Não tem problema nenhum. Nada a ver. A nossa visão precisa ser diferente, querido. A gente precisa parar de olhar com os olhos carnais. E aqui, nesse versículo, ele fala em diversos sentidos. Ele queria trazer um alerta porque muitos naquela época não acreditavam que Jesus era o Messias. Muitos acreditavam que ele era um profeta, fazia uns milagrezinhos, porque os judeus eles acreditavam que o Messias viria para algo carnal, terreno. O alerta dele era sobre isso. Eles achavam que o Messias viria para tirar eles debaixo do jugo de Roma. Só que não era isso. O reino de Jesus não é terreno, querido, é espiritual. O que Jesus veio para fazer vai muito além de livrar, de mudar um governo, de mudar uma autoridade que estava sobre o local, mas era para salvar a humanidade.
E quando a gente entrega a vida para Jesus, a nossa visão muda. Sabe, muitas vezes nós somos assim, nós olhamos para Jesus com os olhos carnais. A gente vem para Jesus buscando aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos, aquilo que nós achamos que necessitamos. A gente vem para a igreja buscando bens materiais, buscando algo que achamos que é necessário para nós. E quando Jesus vem e nos mostra algo diferente, aquilo desanima. Aí a gente fala, poxa, para que eu vou continuar? Eu não vou encontrar aquilo que eu quero, eu vou buscar em outro lugar. Mas a gente precisa entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E a gente precisa entender que quando nós vivemos a vontade de Deus, querido, tudo dá certo na nossa vida, porque Ele já está vendo lá na frente. A gente acha que sabe o que é melhor. A gente olha para o agora e fala, isso aqui é o melhor para a minha vida, isso aqui vai fazer diferença para mim. Quando na verdade, se nós recebermos isso, vai desvirtuar nossa vida por completo. A gente precisa aprender a viver uma vida debaixo da dependência de Deus. Entender aquilo que Ele tem para nós. Sabe? Entender os propósitos dele para a nossa vida são muito melhores, muito maiores. Mudar a nossa visão. Parar de olhar para as coisas de forma carnal. É isso aí. E é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? Igrejas, pregadores, que tá isso aí para amaciar o nosso ego. Só fala, não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. O que tem? Qual é o problema? Sabe? E quando na verdade tem muito problema. Eu estava vendo um vídeo esses dias, era o Aposana da playlist. E ele falando sobre ritmos, né? Ele fez uma viagem para a África. Ele estava numa tribo lá. E ele estava conversando com os homens da tribo sobre a questão dos ritmos. E ele fez uma batida parecida com o do funk. E aquele cara falou para ele que aquela batida é muito usada lá em rituais para invocar espíritos. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver. E a gente coloca isso dentro da nossa casa. A gente coloca isso dentro do nosso trabalho. E às vezes a gente não entende por que a nossa vida não anda, mas a gente fica na filosofia do nada a ver, do tudo pode. Eu posso todas as coisas. Enquanto a gente não acordar, as coisas não vão mudar na nossa vida. E não adianta, querido, se nós não mudarmos, a gente vai para o inferno. Não adianta ficar querendo amaciar, dosar palavras, porque tem muita gente indo para o inferno, porque está sendo direcionada por pessoas que não têm o Espírito Santo. Para de ficar vendo pregador de internet, vai ler a Bíblia, querido. Não acredita em não, acredita na Bíblia, vai ler a Bíblia. Você tem que viver a tua vida pautada naquilo que está na palavra de Deus. Você tem que examinar essas escrituras, não é abrir a Bíblia só em domingo, quarta-feira, dia de conferência culto jovem, não é abrir a Bíblia todos os dias, é meditar, é buscar em Deus um direcionamento para entender a palavra, porque Ele vai te dar um entendimento. Sabe, tá tendo estudo bíblico aqui, vem aprender mais da Bíblia, vem entender o que Deus tem para a sua vida. Sabe, para de querer ouvir essas pessoas que estão na internet, que só tem um monte de bobalhão falando um monte de baboseira por aí. E cada dia surge um novo. E é isso que faz sucesso. É isso que faz sucesso. Vai ver as igrejas desse pessoal, é um monte de gente assim esses dias. Eu vi uma matéria lá naquela página Pleno News, né, que é um jornal cristão, né? E tinha lá um cara lá, não sei se era influência, se era ex-BBB, eu não lembro o que é. Aí falou que ele tinha se batizado, mas ele era homossexual, e falou que ele continuava sendo homossexual, que o fato dele se batizar não mudava a essência dele. Aí eu falo, é isso que as igrejas estão ensinando. Você acha que ele se batizou nessa igreja por quê? Porque é isso que ensina. Você acha que ele estaria aqui na igreja batizando dessa maneira e falando esse tipo de coisa? Não. É igual a área VIP, né, que estão criando agora, a área VIP está famosa. Aí a desculpa não é porque se não tiver área VIP, aí as pessoas vão no meio do culto tirar foto com o famoso. Meu irmão, isso aí, o erro está em cima do altar dos pastores, líderes que não doutrinam os membros. Prega qualquer coisa, aí cria um monte de membro idólatra. É isso aí, porque já veio conferência em Sign Out, todo ano vem alguém famoso aqui e eu nunca vi alguém levantar do banco e vir tirar foto com a pessoa que estava aqui. Veio o Lucas Agostinho aqui, teve aqui o Cleve, né, o André Leon, não vi.
não vi. Por quê? É o ensino da palavra. Então a gente tem que buscar o quê? É a palavra de Deus, porque é ela que vai transformar a nossa vida. Parar de ficar dando ouvido para qualquer um. Sabe? Entender aquilo que Ele tem para nós. E o versículo 17, ele é bem conhecido, né? Todo mundo aqui conhece, com certeza. Glória a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É a conclusão desse trecho. Aqui Paulo encerra falando, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não tem como, querido. Não é aquele que está na igreja, nova criatura é. Porque a igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Glória a Deus. Deus me colocou aqui apenas para poder ensinar vocês. Se eu estiver falando um monte de besteira, pode ter certeza que Deus vai me arrancar daqui, queridos. Porque Ele não precisa de mim, Ele conta comigo, é totalmente diferente. Aleluia. Se eu estiver falando um monte de baboseira, pode ter certeza que Deus vai me tirar daqui e vai colocar outro. Porque o compromisso dele não é comigo, não é com você, mas é com a palavra. Se eu estiver debaixo da palavra de Deus, aí sim Ele vai ter compromisso comigo. Quem salva é Jesus. Não adianta você vir para a igreja achando que está salvo, não. Se você não tiver um encontro verdadeiro com o Senhor, não mudar a sua vida, você está só perdendo tempo. Mas o que é uma nova vida com Cristo? O que é ser uma nova criatura? Queridos, ser uma nova criatura é ter a vida transformada, é parar com as práticas que você tinha no mundo. Falei que eu me converti adolescente. Eu era um adolescente que fumava. Eu não só tocava rock, não, eu fumava. Eu fui influenciado pelo meio que eu estava. Fumava, bebia, com 14 anos. Mas você acha que eu coloquei um cigarro na boca depois que eu entreguei minha vida para Jesus? Você acha que eu coloquei um álcool na boca depois que eu entreguei minha vida para Glória a Jesus? Deus. O que seria da minha vida se Jesus não tivesse misericórdia de mim? Se com 14 anos eu já fazia um monte de besteira. Onde será que eu estaria hoje? Será que eu estaria aqui dentro da igreja? Será que eu teria a profissão que eu tenho hoje? Será que eu teria a família que eu tenho hoje? Tudo que eu tenho foi Jesus que me deu. Glória a Deus. Tudo que eu conquistei não foi por mérito meu, porque, claro, eu me esforcei para passar no concurso, eu estudei. Mas se Deus não tivesse me abençoado, queridos, nada daquilo que eu tinha estudado teria valido de nada. A gente precisa viver uma vida dependente dele, entender que ele precisa direcionar os nossos passos. Deus te trouxe nessa noite para uma noite de reflexão. Hoje é noite de ceia. Hoje você vai sentar à mesa com o Senhor. Hoje você vai ceiar. Antes de você tomar esse cálice, você comer esse pão, comece a refletir como é que está a sua vida hoje. Será que você tem vivido de uma forma que tem agradado o Senhor? Será que as suas atitudes têm agradado o Senhor? Será que a maneira que você tem agido no seu dia a dia tem agradado a Deus? Ou será que as coisas que você tem feito conforme o seu achismo, a sua vontade, o seu eu? Comece a refletir desde já, querido. Não espere receber a ceia para começar a refletir. Deixa Deus falar contigo. Deus te trouxe aqui nessa noite para uma mudança. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa ser reavivado. Como a gente cantou no louvor, que reacende a chama, vem nos restaurar. Deixa Ele te restaurar, deixa Ele mudar a sua vida. Sabe, você quer continuar vivendo a sua vida da mesma maneira? Você quer viver nos ambientes que você continua frequentando? O problema é que às vezes Deus nos cobra mudanças em áreas que a gente não está disposto a mudar. Eu reconheço que tem áreas que é difícil. Mas a gente precisa entender que quando nós colocamos nas mãos dele, querido, ele faz tudo. Ele muda tudo. Ele transforma tudo. A gente só precisa deixar ele agir. Só que o problema é que nós queremos agir, aí a gente não deixa, porque é difícil largar algumas práticas. Mas se nós permitirmos que ele entre e tome a rédea de verdade da nossa vida, a gente vai ver a nossa vida mudando poderosamente. Deixa ele te transformar, querido. Deixa ele te restaurar. Deixa ele mudar a história da sua vida. Não adianta. É muito bom, claro, a gente tem que vir para a igreja, a gente tem que fazer parte do ministério, atuar, mas se a nossa vida não foi mudada, querido, a gente está só fazendo qualquer coisa.
Lembra, foi citado aqui ontem, né? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele. E esse versículo foi para uma igreja. Essa palavra foi para uma igreja que pregava, que adorava, que louvava, mas que não passava do tempo. Porque Jesus estava do lado de fora. E ele estava falando, eu estou aqui fora, eu estou batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Jesus está batendo a porta do seu coração e você está achando que está cheio do Espírito Santo, quando na verdade você está mais vazio do que qualquer coisa. Olha Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te encher. Mas só depende de você para receber. Aleluia. Antes de receber a ceia, querido, abre o seu coração para receber. Antes de você receber o cálice, você receber o pão, abre o seu coração, já vai falando aí no seu lugar. Senhor, entra na minha vida, muda a minha história, transforma o meu ser. Vai deixando Ele trabalhar em você, querido, desde já. Não deixa só Ele ficar batendo a porta, não. Abre a porta para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer morada no seu coração. Olha aqui, olha, sabe o que é interessante? Olha quem estava escrevendo essa carta. Era Paulo. Todo mundo aqui sabe quem Paulo era. Paulo não era cristão desde o berço, não. Nasceu na igreja, foi criado na igreja e fez parte ali do ministério infantil e foi crescendo. Não, Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo matava. Paulo cresceu vendo Estevão sendo apedrejado. Foi assim que Paulo foi ensinado. E era assim que Paulo agia. Mas quando Jesus vem ao encontro dele e faz ele cair do cavalo, ali no caminho para Damasco, ele nunca mais foi o mesmo. Ele era um homem muito inteligente, ele falava que toda a sabedoria dele, tudo aquilo era esterco, porque ele sabia o que tinha valor. Ele sabia o que tinha valor. Paulo teve uma mudança de vida radical. Ele não teve medo. E olha que ele viveu numa época bem diferente da nossa. Hoje é muito fácil ser cristão. Hoje você pode vir à igreja sem problema. Vai lá na Coreia do Norte. Vai lá, depois segue lá o Ministério Portas Abertas, que é um ministério que treina missionários para ir só em países que perseguem o evangelho para pregar a palavra. Igrejas subterrâneas. Lá, se você for pego, lá eles doutrinam as crianças na escola para delatar os pais se tiverem Bíblia em casa. Há muitos relatos disso, de cristãos que foram presos porque os filhos eram ensinados na escola de forma, ali com alegoria, né, com as coisas, a delatar os pais. Falava assim, vai ter uma competição hoje, quem achar em casa um livro da capa preta e trouxer vai ganhar um prêmio. É assim que fazem lá na Coreia do Norte. Aí a criança levava, quando voltava para casa não tinha mais pai, não tinha mais mãe em casa. Meu Deus. Aqui você pode ter sua Bíblia, você pode ler sua Bíblia no ônibus, no trem, no seu trabalho, tranquilamente, pode vir para a igreja, e ainda assim você não age como deveria agir. Enquanto lá nesses lugares os cristãos eles estão dispostos a morrer por Jesus, sabe? E Paulo viveu numa época assim. Ele era um dos que perseguiam. E quando ele teve um encontro com Jesus ali no caminho para Damasco, ele falou, minha vida eu considero como perda. Viver é Cristo. E ele muda radicalmente. E agora é ele que está ensinando. É ele que está escrevendo cartas, indo nas cidades e fundando igrejas, e ensinando o povo, e trazendo as pessoas para a realidade de que é viver com Cristo. Olha a mudança que Paulo teve. Foi preso, sabe? Passou perseguição, tramaram contra a vida dele, e ainda assim ele se manteve firme, porque ele entendia que viver era Cristo. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Que você possa despertar, querido, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Que você possa sair daqui hoje entendendo que Deus quer mais de você. Mais entrega, mais disposição para fazer a obra dele. Não só aqui, ó, dentro das quatro paredes, mas lá fora também. Aleluia. Que você possa sair daqui com um desejo no seu coração de reacender a chama do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar com você.
Pode estar assim. Feche seus olhos, vai recebendo a ceia, vai falando com o Senhor aí no seu lugar. Vai deixando Ele ministrar no seu coração, querido. Aos pés da cruz, me encontrei.
pelo teu Espírito Santo. Que venhamos sair daqui entendendo aquilo que precisamos mudar, como precisamos agir. Entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que viver para ti é a melhor opção que temos. É a melhor escolha que podemos fazer. Porque o Senhor tem sempre o melhor para nossas vidas. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz. Sacrifício que nos transforma, que nos renova, que nos dá acesso a ti, que nos permite viver uma nova vida. Obrigado pelo teu amor que nos constrange à mudança, que nos leva a viver uma nova vida. Obrigado, Jesus. Continua trabalhando em nós, nos enchendo com a tua presença, com o teu Espírito Santo, mudando a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes. Transforma-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nome dele em nome de Jesus. Queridos, lá em Mateus 26 vai dizer que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O corpo dele que foi entregue lá na cruz para ser moído, para ser maltratado, para ser açoitado pelos nossos pecados. Aquele sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Por amor de nós que ele se entregou naquela cruz. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, ceando, relembrando o sacrifício dele lá na cruz, para entendermos que nós precisamos abrir mão das nossas vontades por ele. Aleluia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Jesus. Que ao comer desse pão, ao tomar desse cálice, você possa entender o que Jesus passou por você, por te amar. Glória a Deus. Comer. Glória a Jesus. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Não pega o seu cálice antes de trocar com o seu irmão, dizendo: eu quero estar no céu com você. Glória a Jesus. Aleluia, eu quero estar no céu com cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa viver no interior de cada um de vocês. Bebê, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o Senhor
esses pedidos que estão aqui, Senhor. Não sabemos quem somos, Pai, mas o Senhor conhece, sondas e sabe quem são, Pai. Toca no coração dessas pessoas, Senhor. Se forem pessoas que ainda não te conhecem, Pai, ou se forem pessoas, Pai, que acabou se desviando do seu caminho, Senhor. Que essas pessoas, Pai, possam encontrar o verdadeiro amor, Pai, e encontrar o caminho de volta para casa, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar pelo aniversariante. Hoje a Alice está fazendo aniversário, minha filhada. E amanhã tem mais 2 também. Pode vir aqui pra frente, Davicinha e a Priscila, né? Ô, glória! Glória a Deus. Vamos orar pela vida deles. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado, Pai, pela vida de cada irmão meu aqui, a Priscila, a Davicinha, a Alice, Pai, que estão completando mais um ano de vida. Obrigado, Pai, por podermos estar congregando junto, por poderem estar aqui na igreja, junto conosco, Pai. É um privilégio poder estar servindo a Ti, junto com meus irmãos, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, proporcionando muitos anos de vida, Pai, enchendo com a Tua presença, Pai, com o Teu Espírito Santo, que eles possam crescer, Pai, entendendo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai, entendendo os Teus propósitos, Pai, criando um desejo cada dia maior de Te buscar, de Te servir, de Te adorar acima de todas as coisas, Pai. Aleluia. Sonda, Pai, o desejo do coração deles, Pai, que eles possam viver os Teus propósitos, Pai. Muito obrigado, proporciona muitos e muitos anos de vida aqui na terra para eles, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa noite.